E agora você vai conhecer o drama de uma família que luta há 23 anos por justiça. O casal perdeu o filho por complicações causadas por uma simples cirurgia de fimose. É mais uma reportagem do quadro Sede de Justiça com a repórter Mariana Moreno. O caso de Wellington e Rita é daqueles de ficar inconformado. Era para ser apenas uma cirurgia de retirada de fimose, mas terminou desse jeito. Luiz Felipe, de 4 anos, operou no dia 15 de abril de 1992. Próximo ao fim da cirurgia, ele começou a acordar e o anestesista aplicou mais medicação. Depois, saiu da sala. O menino teve então uma reação à anestesia geral e uma parada cardíaca. A equipe demorou para perceber. O aparelho que mede os batimentos cardíacos, chamado de oxímetro, estava desligado. Ele vai mostrar que você está tendo... os seus batimentos estão caindo. Isso não aconteceu. Quando o cirurgião percebeu, o Luiz Felipe já estava parado há mais de 5 minutos. Esse equipamento estava quebrado? Ele estava, segundo o médico, esse equipamento estava quebrado e comprovou que já havia pedido o conserto. Luiz Felipe teve uma grave lesão cerebral e ficou com paralisia. O garoto, que adorava jogar futebol, parou de andar, de falar e teve a visão comprometida. O hospital errou porque o equipamento estava quebrado, mas o médico entrou numa cirurgia sem o equipamento estar funcionando e ficou ausente no momento da cirurgia. O Felipe ficou com o cirurgião, o anestesista deu anestesia e saiu. Na época, o Hospital Universitário da USP reconheceu o erro, abriu uma sindicância interna e demitiu o anestesista. No tribunal, o médico alegou que saiu da sala de cirurgia para atender outro paciente. Foi condenado pela justiça a pagar multa. A universidade também foi condenada. E quanto ao equipamento de oxímetro que estava quebrado, tentou se defender. Na época, eles se defenderam muito bem. Eles juntaram peritos da área de anestesia, dizendo que mesmo sem o aparelho, no caso um oxímetro, que o médico poderia ter levado a bom termo a cirurgia. Foi comprovado que o hospital não tinha recursos técnicos, inclusive pelo fato do oxímetro não funcionar, que pudesse dar um suporte para manter a vida do menino. Quer dizer, nesse caso, a operação talvez nem deveria ter começado, né? Possivelmente, já que o aparelho não estava funcionando, o anestesista poderia ter dito, não faço porque o aparelho não funciona, mas nada disso foi feito. Durante 3 anos, foi a família quem pagou do próprio bolso todo o tratamento da criança. Wellington fez dívidas, vendeu carro, pegou dinheiro de agiotas. Ele saiu do hospital. O Luiz Felipe vai precisar de fisioterapia, fonoaudiologia, vai precisar de uma... Só que saiu sabendo de tudo, mas sem me oferecer nada. Era escola, tratamento, combustível, o táxi, porque na verdade nós daí não tinha mais carro, aí já não tinha mais nada, porque a princípio você começa a tirar o que é seu. Na época, o menino teve ajuda de várias pessoas, inclusive de campanhas feitas por jogadores do time que tanto amava. Os anos passam, as pessoas que nos ajudaram, que estiveram mais próximas, não conseguiram ver o desenrolar desse processo. Elas faleceram. Foi o pai do Wellington, a irmã do Wellington, que foi quem nos ajudou muito. Somente em 1996, a universidade começou a bancar o tratamento. Foi tarde. Luiz Felipe morreu em junho daquele mesmo ano. Quer dizer, meu filho sofreu a cirurgia, o erro médico, faleceu, já se passaram 19 anos que ele faleceu e a gente sequer recebeu o que era de direito, o que eu gastei para um tratamento que não era de minha responsabilidade. Em dezembro de 2013, o juiz estabeleceu o valor da indenização. R$ 65.245,95. Só isso, já que nem mesmo os danos morais a família exigiu na justiça. Mesmo assim, a USP recorreu. No mês passado, em maio, contestou os valores gastos pela família devido a problemas com notas fiscais. Faz você acreditar que você tem que esperar. Ele tem que recorrer até o último e você tem que esperar. Quando não deveria ser diferente, por ser o Estado, você está amparada pelo seu Estado. Você paga seus impostos, você paga suas contas. E aí, na hora que você precisa, você tem que esperar
20 anos já se passaram até agora e deve demorar pelo menos mais 5 para que esse processo na justiça finalmente chegue ao fim. Só aí vem a segunda parte da espera. Para receber o valor da indenização que tem direito, os pais do Luiz Felipe vão entrar para uma longa e demorada fila de pessoas para quem o Estado deve dinheiro. São cerca de 200 mil casos aguardando pagamento só aqui no estado de São Paulo. A dívida dos chamados precatórios em São Paulo é enorme, quase 50 bilhões de reais entre pagamentos da Prefeitura e do Estado, incluindo as universidades públicas. Nessa lista, a demora pode chegar a décadas. Hoje você não tem um regramento específico para tratar dessa lista com seriedade, né? O que acontece é que você criou um monstro, que é uma listagem que não tem fim, num valor acumulado muito grande, e que as pessoas que acabam passando anos para ter o seu processo julgado ficam na fila aguardando mais anos para poder receber aquilo que era de direito. Então, o sentimento de você ganhar e não levar é muito frustrador. Para se ter uma ideia, no ano passado a USP pagou 7 milhões de reais em precatórios, o que corresponde a 0,16% do total do orçamento da universidade. Em 2013, apenas 10 pessoas receberam da instituição de ensino o dinheiro que tinham direito. Esse caso de um menino que foi operar fimose, saiu da sala paralítico e depois morreu por complicações. É considerado um caso comum? Ele está na lista de casos comuns. Está na mesma leva que, por exemplo, uma pessoa só que precisa receber uma dívida trabalhista. Isso mesmo. Mas diante desses casos, quando o erro é reconhecido, será que a universidade não poderia ter negociado um reembolso diretamente com a família? Não. Por se tratar de uma instituição pública, faz parte da nossa legislação brasileira todo esse caminho dentro dos tribunais, impedindo uma conciliação amigável. Em outras palavras, é um sistema feito para demorar e que não prevê punições ao poder público se extrapolar o tempo. Infelizmente, hoje você tem pessoas que aguardam fazer o pagamento e não conseguem receber em vida, né? Acaba para os descendentes, mas a pessoa falece antes de chegar a vez dela na lista. Até o Poder Judiciário, ele se sente numa situação assim, indelicada, de ver que ele como juiz, ele não pode agilizar. O caso é tão antigo que a doutora Vilma, que atuou na defesa da família por 20 anos, se mudou de cidade e transferiu o processo para outro advogado. Detalhe, demorou quase um ano para publicarem o nome dele nos autos. A advogada abriu mão dos honorários. É difícil para o advogado que vive na lide dizer para a família que ganhamos, mas não sabe quando vai receber. E nisso, quando você vê, passa 10, 15, 20 anos e a providência que foi pedida no início não foi tomada. Se estivesse vivo, Luiz Felipe teria hoje 27 anos. Aqui na casa a mãe ainda guarda uns desenhos que foram enquadrados e estão na parede, uma forma de lembrar sempre o Luiz Felipe. Não sei se ele entendia o que estava fazendo, mas eu guardo isso com muito carinho. Pais que não desistiram do filho nem por um minuto durante todos esses anos. E mesmo diante de tanta dor, continuaram acreditando na família. 5 anos depois da morte de Luiz Felipe, nasceu a Letícia. Eu queria ter conhecido ele, porque ele seria meu irmão, né? Não tem como descrever. Ele ia ser outra parte da família. Ia ser diferente. Lembrar do Luiz Felipe, você vai lembrar sempre. Só que hoje você lembra com esse fantasma dessa coisa que não se resolve. Eu estou brigando e lutando e quero meus direitos. Dói mais, é pior por conta de ter passado tanto tempo e cair no esquecimento, sendo que você perdeu um filho.